Vamos bater um papo aqui que eu acho que é um assunto muito importante, que a gente estava falando nos bastidores, que é a produção de alimentos. Produção de alimentos com qualidade, com sustentabilidade, que vai realmente atender a necessidade de uma determinada população, mesmo que seja apenas aquela população daquela propriedade rural. Vamos falar do sisteminha. O que é o sisteminha que a Embrapa tem desenvolvido, pesquisado na pessoa de vocês? Isso, bom dia. O sisteminha é uma tecnologia que apareceu na Embrapa como uma ferramenta de combate à fome, né? Ela foi desenvolvida a partir de um trabalho de doutorado do colega Luiz Guilherme, que tem um sistema de recirculação de água, né? Uma criação de peixe, e essa criação de peixe integrada à produção de hortaliças, pequenas fruteiras, né? Com o objetivo de cumprir a exigência nutricional de uma pequena família, uma família de 4, 5 pessoas em áreas pequenas. Então é um sistema em miniatura, por isso conhecido popularmente pelas pessoas como sisteminha da Embrapa. E o que é produzido, Lauri, nesse sisteminha? Que tipo de produtos sai dali? Alimentícios, enfim? Ok, a gente preconiza a vontade da família que vai receber, que vai tocar o sistema produtivo, né? Mas, a grosso modo, é a produção de itens alimentares diversos, né? A começar pela proteína de peixe, que é uma proteína de alta qualidade, que vai compor a mesa, vai compor a alimentação das pessoas, e isso associado à produção de outros itens alimentares de perfil nutricional diferente, que isso faz com que as pessoas tenham acesso a proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos de diversas fontes. Isso faz com que a exigência nutricional de uma pessoa seja cumprida, né? Isso ajuda na questão de segurança e soberania alimentar. Legal, bacana. Luiz, e a Embrapa? Como ela tem contribuído para esse sisteminha, levando esse tipo de tecnologia para as propriedades rurais? Sim, vamos dizer, a produção de alimento integrada, segundo, né, o princípio de sistema, né, ou seja, como uma coisa só. Mas não é por ser uma tecnologia simples e para produção de subsistência praticamente, mas apesar de tudo ela faz o uso dos melhores insumos, as melhores práticas disponíveis de cada... Tem tecnologia? Tem tecnologia de cada coisa que está aqui produzido. A melhor variedade de alface, melhor variedade de milho, abóboras, feijões. E a própria tilápia também, que é criada de alevinos de boa qualidade genética, sanitária, uso de ração artificial e completa. A gente sabe que a Embrapa ela é muito conhecida pelos seus experimentos. Vocês têm um sisteminha aqui implantado aqui na unidade de Dourados? Temos... Então as pessoas que têm curiosidade, querem conhecer, eles podem vir aqui, eles vão conseguir ver de perto? Aqui na Embrapa temos 2. Olha aí por falta de um tem 2. E o Laurindo tem acompanhado mais aqui na... A gente vem com pouco recurso aí do governo do estado, a partir do edital de 2024, né, implantando algumas unidades nas comunidades indígenas aqui do entorno. Entretanto, a gente tem um grande desafio aqui no Mato Grosso do Sul, que é a região do Pantanal. A gente utiliza a tilápia, que é um peixe exótico, né? Certo. Não que vai oferecer algum perigo para consumo, para o meio ambiente, mas em algumas regiões, como a região do Pantanal e a região da floresta amazônica, né, não é permitido o cultivo de peixes exóticos. Então a gente está, na verdade, fazendo algumas pesquisas agora para encontrar uma espécie de peixe que se adapte à condição de cultivo do sisteminha e que possa substituir, então, a tilápia nessas áreas onde não pode ter o cultivo dessa espécie exótica. Entretanto, a gente tem uma parceria muito forte com a FUNAI e experiências exitosas, né, com comunidades tradicionais no Nordeste, com o povo Crenier, o povo Canela, Guajajara no Maranhão, né, e com Quilombo no sul do Piauí, o Quilombo São Martins, na cidade de Paulistana, no Piauí, onde a realidade dessas comunidades realmente se transformou depois da implantação dessa tecnologia social, né? O sisteminha tem uma premiação do Banco do Brasil em tecnologia social desde 2013 e está lá disponível como banco de tecnologia social no site da Fundação do Banco do Brasil. Então as pessoas que quiserem mais informação podem buscar na Embrapa, podem vir aqui em Dourados, na Embrapa de Dourados, ou procurar na internet, procurar na Fundação Banco do Brasil, né, que tem bastante informação, tem um curso completo de todos os módulos do sisteminha no site da Embrapa disponível, né? As pessoas podem fazer esse curso e até com certificado, né? Para a gente estar lidando aqui com bastante gente que está em Instituto Federal e universidade.
qualidade, né? Então até um certificado é emitido pela Embrapa nesse curso na plataforma online. E qualquer pessoa pode procurar as informações e fazer esse curso? Está disponível na plataforma AVA, né, que é a plataforma online de capacitação continuada da Embrapa. É só procurar lá, acessar e fazer o curso. Olha aí que bacana, pessoal. Fica aí uma oportunidade então para você aprender e adquirir conhecimento. Online, no conforto do seu lar, assim como você está acompanhando a nossa live ou ela gravada, você pode assistir o curso e aprender um pouco mais sobre o sisteminha. É isso mesmo? Exatamente. Ô Laurindo e Luiz, qual é a maior dificuldade ou quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado hoje para avançar no desenvolvimento do sisteminha e fazer com que ele chegue nessas famílias, nessas propriedades rurais? É uma dificuldade que a gente tem enfrentado é de começar, né? Organizar todo o material, todas as pessoas envolvidas. Então a gente ainda está com uma certa dificuldade em coordenar todos os esforços. Mas uma vez superado isso, é bem gratificante o processo todo, né? Você tem o primeiro contato com a comunidade, toda a aproximação, conversas, diálogos, e depois a própria compra de materiais, organização de materiais e a própria instalação dos sisteminhas, né? O pessoal tem compreendido a importância e a aplicabilidade do sisteminha na prática, Luiz? Bom, acho que o Laurindo pode falar melhor das outras regiões, né? Eu entrei no projeto um pouco mais recente, nos últimos 2, 3 anos. Aqui na nossa região nós estamos no início, né? Mas acho que o Laurindo tem mais as outras experiências de anos anteriores aí, são mais de 10 anos. A gente tem todo um cuidado, na verdade, na seleção do público-alvo, né? Como o objetivo é substituir uma ajuda humanitária por uma inclusão socioprodutiva, mas a gente tem certeza que eu não posso chegar numa comunidade e falar, vou fazer 50 unidades aqui. Possivelmente uma parte delas vai ficar ociosa, a gente vai ter, não vai ser assertivo. Então a gente demora um tempo maior na seleção da família, né? E a gente procura na comunidade aquela pessoa que tem um perfil de multiplicador, que ele vai fazer as coisas, vai falar para o vizinho, vai falar para a família, e a partir dessa pessoa a gente consegue uma permeabilidade melhor nas comunidades. Porque, pelo contrário do que todo mundo acha, trabalhar com a agricultura familiar é muito mais difícil do que a agricultura familiar, do que a agricultura convencional. Porque são muitas agriculturas. Cada propriedade tem um perfil, tem uma necessidade, uma história diferente. E a gente, trabalhando com comunidades tradicionais, a gente precisa respeitar isso, né? Sim. A gente fala de uma visão ecossistêmica. Então a gente tem que olhar para a agricultura como a gente faz parte dela, né? Eu dependo do meu entorno, eu dependo da saúde do solo, da saúde das plantas, para comer bem, para ter uma alimentação densa em condição nutricional, né? Isso é uma outra coisa que a gente sempre preconiza, né? Essa produção de alimento em pequena escala, a partir de matéria orgânica, a densidade nutricional desse alimento é melhor do que quando ela é cultivada a partir de fertilizantes solúveis, né? Isso não sou eu que estou dizendo, a gente consegue comprovar a partir de experimentação, de análise desses produtos, né? E essa é a intenção, né? Produzir diversidade e qualidade, como você bem disse no início. E, Luiz, você está mais ligado com a parte da piscicultura, certo? Sim, o Laurindo também. Mas, também? Sim. A gente sabe que a aquicultura, a piscicultura em geral, ela é por natureza já é um desafio, né? Criar peixe é um desafio. Todo mundo acha que é fácil, que é só ter lá um buraco cheio d'água, que você vai botar o bicho lá que ele vai crescer. E você estava dizendo que na região do Pantanal tem um desafio em relação à espécie, né? Por ser exótica. O peixe ele tem essa questão da temperatura da água, qualidade da água. Porque a gente costuma dizer assim que o peixe ele respira, come, faz tudo na água onde ele vive, né? E qual tem sido o desafio de vocês levar? Como é que tem sido essa experiência, vocês levarem o sisteminha e a produção de peixes, sobretudo a tilápia, que é uma espécie característica, né? Para essas comunidades, para essas pessoas, eles têm aceitado bem? Como é que tem sido essa experiência? Assim, acho que a tilápia é um peixe universal, vamos dizer assim, em termos não só do sisteminha, mas da própria piscicultura, né? Porque todo o sistema de produção de peixe que você vai fazer, você tem que ter a melhor genética disponível, a melhor nutrição disponível e o melhor manejo disponível. No caso do sisteminha, você consegue integrar tudo isso no teu sistema de produção de alimentos, né?
como é uma escala menor, dá um certo mais trabalho, porque vai ter que estar lá olhando direto o teu tanque de peixe. Mas, por outro lado, é um sistema super intensivo, apesar de ser muita coisa adaptada, mas os princípios da piscicultura super intensivos estão todos ali. Filtro biológico, decantador, bomba submersa, airlift, né? Você pegar o ar pela bomba e injetar na água, alta densidade, ração artificial e completa, e alevinos, né, de qualidade genética. Então tem sido bom para a gente. Você mostra uma alta tecnologia numa forma mais simples, mais didática, inclusive para os alunos das ciências agrárias, né? Uhum. Tem sido uma boa oportunidade de mostrar na prática funcionando todos esses princípios da aquicultura. Tem funcionado. E eu quero estender um pouquinho essa questão que você fez especificamente quanto aos peixes, a produção animal de maneira geral, né? Eu sou zootecnista e trabalho com produção animal desde a graduação, e existe um tripé de produção animal, que é genética, ambiente e alimentação, né? Tá. As pessoas costumam ter animais, não criar animais. Uma forma. Então a gente diferente uma coisa da outra. A gente busca racionalizar os cultivos, né? Em vez de você ter 50 galinhas soltas no quintal, a um custo X, né? A gente tem 10, 15 presas, elas mais bem tratadas, com alimentação de qualidade, água de boa qualidade, cama para dormir, puleiro, né? Então a gente oferece conforto. São as 5 liberdades. Isso, a gente oferece condição de bem-estar para os animais. E isso a gente pensando no peixe, na galinha, no suíno, em qualquer tipo de criação animal, inclusive nos animais de companhia, né? A gente vê muito, e existem algumas zoonoses ligadas aos animais de companhia que a gente vê presente nas comunidades. Em toda a comunidade que você vai, a gente consegue ver. Um exemplo, por exemplo, piolho na galinha. É esse tipo de zoonose? Um exemplo pode ser piolho na galinha. Um exemplo pode ser uma leishmaniose, né? que é uma área endêmica de leishmaniose que atinge os animais, os cachorros principalmente. Isso pode pegar numa criança, né? Enfim, entre outras questões, né? Então, para trabalhar com produção animal, a gente tem que pensar em sanidade. É o primeiro ponto. Eu tenho que ter um animal são. Se eu não tiver um animal são, como eu vou comer uma coisa que não está... Com certeza. Não está são. Então a gente tem que pensar nisso, né? Para as plantas também. Mas isso é mais gritante quando a gente vai falar em produção animal, né? Criar peixe é um pouco mais difícil, vamos dizer assim, as técnicas podem ser um pouco mais avançadas. Mas para suíno, para ave, para outros animais também a gente precisa buscar o que tem de bom, né? O que está na ciência de maneira geral, quanto a alojamento desses animais, quanto à alimentação desses animais, quanto à qualidade de água que eles vão consumir, né? Considerando que a gente está trabalhando com um ser vivo, né, Laurindo? Isso. O animal está ali, não é porque ele é um animal que ele não sente dor, que ele não sente medo, que as liberdades deles precisam ser privadas. A gente tem que cuidar do bem-estar dele, porque ele vai me fornecer um alimento em algum momento. Exatamente esses princípios, né? E como a gente faz parte, como eu disse, dessa visão ecossistêmica, então enquanto mais são for o ambiente onde eu estiver, né, melhor vai ser a qualidade de vida das pessoas, né? Como é bem dito pelos Guarani Kaiowás, né? O bem viver, ele é respeitado e se sente cultiva o bem viver. Sim, com certeza. Agora eu preciso fazer uma pergunta para vocês que não tem como não fazer, né? O produtor, com certeza, ele vai perguntar àqueles que não implantaram ainda o sisteminha lá na propriedade. É caro fazer isso? Custa muito dinheiro? É possível? Está ao meu alcance? O produtor rural pequeno, da agricultura familiar, que tem lá ele, a esposa, os 2, 3 filhos ali, ele consegue implantar, ele consegue dar conta do serviço acima de tudo, porque ele tem outras coisas para mexer também. Ele consegue pagar isso e fazer sair coisa dali? Alimentos, sobretudo. Olha, a gente preconiza a utilização de materiais reaproveitados, né? As tecnologias, como a gente falou, estão ali, né? Recirculação de água, filtro biológico, filtro mecânico, mas a partir de material reciclado exatamente para reduzir custo de implantação. Entretanto, foi desenvolvido numa condição de vulnerabilidade social, onde um pai de família trabalha em torno de 100 horas, 120 horas. Isso é dado oficial de economia. Uhum. Né? Então, em torno de 100, 110 horas a pessoa trabalha para conseguir comprar os itens de uma cesta básica. Uhum. Né? E os itens de uma cesta básica não atendem à exigência nutricional de uma família. Mínima. Então, se a pessoa tiver a condição de ter no quintal, né, um sistema produtivo de alimentos em miniatura,
que ele consiga, as 110 horas que ele trabalharia para comprar os itens da cesta básica, ele consegue no quintal da casa, em área pequena, colocar na mesa muito mais do que seria esse valor, do que seriam esses nutrientes que estariam na cesta básica. Isso a gente consegue comprovar, né? De fato, o custo inicial não vai ser muito pequeno, mas em torno aí de 4, 5 mil reais a pessoa já começa a ter condição de produzir, e é rápido. Em 90, 100 dias, as pessoas conseguem ter comida na mesa, né? A gente tem exemplos e podemos aí colocar alguns links aí para a gente depois ver, né? E nessas comunidades que eu falei para você, no Nordeste do Brasil. Essa comida que ele vai produzir, com certeza ele vai consumir com a família. Existem casos em que há excedente, ele consegue comercializar excedente até para pagar esse custo inicial? Sim, quando a família chega nessa fase, aí a gente tem certeza que o projeto deu certo, né? O início é para matar fome, para produzir comida e colocar itens alimentares na mesa. Só que a gente sabe que abóbora, mandioca, milho, né? O quanto você plantar, ele vai produzir, né? E a gente coloca a questão do escalonamento. Então, se a pessoa tiver a intenção de vender, é só ele plantar um pouco, se ele plantaria 10 pés de milho para comer a família, ele plantar 20 ou 30, né, e vai ter o excedente e vai ter condição de comercializar. Eu não posso te dizer exatamente com dado de economia tradicional aí, período de retorno, essa coisa toda que é a economia, porque é um pouco diferente esse ponto de vista. Enquanto eu estou consumindo, eu tenho como valorizar o que é aquele item alimentar, mas eu não posso falar em fluxo de caixa, por exemplo, né, que seria uma economia mais convencional. Mas a gente tem indicativo que as pessoas conseguem começar, né? Tem gente lá no Nordeste, exemplo, que a pessoa foi no Banco do Nordeste, que pegou lá um financiamento de 5, 10 mil reais. Esses financiamentos que tem parte a fundo perdido também, né? Mas ela consegue pagar o financiamento e ainda assim entrar no mercado, né? Colocar produtos no comércio. Legal, que bacana. Você quer complementar, Luiz? É uma coisa assim muito mais de quanto você deixa de gastar do que quanto que você ganha realmente, né? E esse quanto você deixa de gastar, que é um valor que a gente não consegue medir, talvez, mas a gente sabe que é muito grande. Que bacana. Você disse a questão de viabilidade econômica, a gente obviamente não vai entrar nessa seara tão profunda, mas vocês ensinam, de certa forma, o produtor a produzir. Dão esse suporte para ele, não é? Essa é a ideia. E a questão de gestão? Custo, se ele for comercializar, por quanto vender, o sisteminha ele traz esse suporte também, ou seria mais ele procurar já o Senar, fazer outros cursos paralelos para aprender essa parte de gestão? Porque uma coisa a gente precisa enfatizar aqui e deixar muito claro, propriedade rural não é só fazenda, ou chácara, ou sítio. Querendo ou não, em algum momento ela pode se tornar uma empresa, porque ela precisa de gestão. Por mais que ela não tenha um CNPJ aberto, vocês vão concordar comigo, ela é uma empresa, porque ela precisa ser administrada, por menor que seja. A casa da gente tem que ser administrada. As despesas pessoais, eu como administrador, professor do curso de administração, não posso deixar de falar isso. No sisteminha, como é que é tratada essa questão da gestão dos recursos, dos materiais, do recurso financeiro? Como é que vocês trabalham isso, ou como é que vocês recomendam, ou se não recomendam, como é que funciona? A gente não traz isso como a capacitação em si, né? Só que como a gente acompanha esse processo todo e as pessoas começam a comercializar, a ter, de fato, fazer uma renda, né? Ou fazer uma receita, para não ser renda mesmo, porque existe uma diferença também, a fazer uma receita, a gente busca parceiros, a gente busca Sebrae, a gente busca pessoal de Senar, né? Existe essa estrutura em todos os estados do Brasil, né? Mas diretamente lá no Piauí, a gente tem casos que a gente acompanhou, até a pessoa chegar ao banco, o banco exigir uma capacitação para dizer que ele está apto a fazer aquilo, a Embrapa faz a capacitação, né? Então a pessoa, lógico, esse modelo é para quem está inquieto, né? A pessoa que está lá no seu canto, tranquilo e feliz, talvez não seja o público-alvo, mas certo. Aquele cara que está na zona rural buscando uma forma de saída daquela situação, uma forma de começar a produção,
É esse o público-alvo. E é essas pessoas que a gente busca, que esse vai mostrar para o próximo, né? Que existe, essa ferramenta pode... Existem ferramentas, né? Essa é uma que pode dar certo na zona rural. E a gente coloca à disposição, se tiver tempo ou até em outro período, independente da feira, de fazer algumas imagens, mostrar os produtos, como funciona o sistema todo. Estamos à disposição. Que legal, e que obrigado legal. aos que estão nos assistindo aí. A Eduarda está andando pela feira, ela está rodando por aí. Cadê você, Eduarda? E aí, Fábio, tudo bem? Eu tô aqui com o Laurindo Rodrigues. Laurindo. A gente tá aqui na parte do sisteminha, né, da Embrapa. Você pode me explicar o que consiste nesse sisteminha? Tá. O sisteminha é um sistema integrado de produção de alimento que traz a piscicultura como sendo o centro dessa produção, né? A gente, para produzir qualquer tipo de hortaliça, a gente precisa irrigar e a gente usa água. Antes da irrigação, a gente usa água para criar peixe. E aí ela não é mais água, é um insumo da produção das hortaliças, porque a gente vai fazer o manejo do peixe, a alimentação, e a partir do resíduo do peixe, é nutriente para a alimentação das plantas, né? A gente trabalha no cultivo de peixe no sistema de recirculação de água. Esses equipamentos aqui com materiais reutilizados, então a gente consegue um sistema de produção de peixe a custo mais baixo, e isso integrado à produção de outros itens alimentares, isso dimensionado para pequenos espaços, para a agricultura familiar, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, e o objetivo é a inclusão social, é combate à fome, né? Então a gente consegue em pequeno espaço produzir itens alimentares de perfil nutricional diferente, e isso vai fazer com que a pessoa consiga cumprir a exigência nutricional da família. Você tinha comentado para mim que a sua área é a piscicultura. Isso, eu trabalho de formação com piscicultura. Quando eu entrei na Embrapa, lá em 2008, um colega nosso, para resolver um problema de pesquisa, ele dimensionou um sistema de recirculação de água, que é esse que está aqui, que faz com que a gente tenha condição de qualidade de água para cultivo de peixes. E lá, no entorno da fazenda da Embrapa, tinha muita fome mesmo, comunidades que estavam ali à beira da fome. E quem tem fome tem pressa. Então veio essa proposta de um arranjo produtivo, né, a partir dessa experiência da recirculação de água do colega que trouxe o doutorado dele, e foi dimensionado então para uma família aí de 4, 5 pessoas, que vive, que tem um quintal aí de 500 metros quadrados, ao tamanho que for, a partir de 500 metros quadrados, para poder produzir o alimento, né? Uma pessoa consegue, com o esforço do trabalho dela, produzir alimento suficiente para alimentar a família, né, em espaço reduzido. Então você está querendo me dizer que o sisteminha ele surgiu da urgência, da necessidade da fome. Isso, quem tem fome tem pressa, né? E essa foi a situação que a gente iniciou. O peixe que a gente usa aqui é a tilápia, que em torno de 90 dias ele já tem peso de abate, né? Peso de consumo. E a gente preconiza a utilização de plantas também de ciclo rápido, né? E isso para fazer a pessoa que está na zona rural e tem condição, força de trabalho, começar a produzir, né? Porque às vezes a pessoa está na zona rural e não sabe o que fazer, às vezes, para conseguir colocar comida no prato, né? Muitas vezes das famílias, o marido sai para trabalhar, a mulher fica em casa com os filhos, e isso tem condição de uma mulher com 2 ou 3 filhos fazendo um pouquinho de ajuda ali, produzir alimento no quintal, né? E a gente tem exemplo aí, até a pessoa que estava saindo para trabalhar parou de ir porque ela consegue, dentro da casa, com toda a disponibilidade que o sisteminha consegue colocar na mesa, né, alimentar a família, e aí resgatar dignidade, enfim, inclusão social. A partir de um certo momento a pessoa consegue excedente da produção, porque primeiro eu vou plantar para eu comer. Aí chega uma hora que a minha barriga está cheia e vai ter excedente para fazer comercialização e ter algum tipo de receita, né, para gerar algum tipo de recurso econômico daí. Você comentou que tem as plantas de curto prazo, né? Isso. E quais são essas? Olha, a maioria das plantas, na verdade, em torno de 90 a 100 dias, elas vão produzir, né? Isso a gente pode considerar milho verde, por exemplo, hortaliças aí, couve, né? E a gente não preconiza a espécie. A gente vai até a comunidade, conversa com as famílias, e o que eles tiverem intenção de consumir, né? Eu gosto de comer rúcula, couve, né? Tem gente que come taioba, outras coisas. Então, o que você tiver intenção de comer, a ideia é plantar com escalonamento. Eu planto pouco por semana, mas eu colho, toda semana eu tenho produto para colher no quintal. Então, a partir da proteína de peixe, né, que é uma proteína de alta qualidade, eu consigo suprir a exigência em proteínas,
E aí no chão vão ter carboidratos, batata, mandioca, milho, né? O que a pessoa tiver a intenção de produzir. O primeiro ciclo não é tão imediato, é em torno de 90 a 100 dias, aí 3, 4 meses, mas a partir daí, então, com essa ideia de escalonamento, semanalmente ou diariamente a pessoa tem o que colher no quintal, né? E às vezes sem a necessidade nem de conservação, de geladeira, por exemplo. Um produto que está lá, uma abóbora, o cara vai lá no quintal, colhe uma abóbora, tira um peixe e consegue fazer um almoço. E você tem ideia, é que assim, a gente tem que ter a dimensão que é para benefício social, mas que ele vem de muita pesquisa. Você tem ideia de quantos pesquisadores estão por trás do Sisteminha? Olha, do Sisteminha em si, ainda é pouca gente. A gente já tem uma equipe grande, uma rede no Brasil inteiro, com o Instituto Federal, algumas unidades da Embrapa, umas 4 ou 5 no mínimo, né? Institutos federais, estado, né? Cada estado a gente consegue apoio de uma forma. Em torno aí de 20, 30 pesquisadores que estão em instituições de ensino e pesquisa no Brasil, né? Mas a gente preconiza muito o multiplicador popular, né? Quando a gente vai para uma comunidade, a gente procura aquela família, aquela pessoa que são os líderes da comunidade. E a gente consegue transferir, ensinar, né? Capacitar essa família a fazer o cultivo, e ela vai ser a multiplicadora na comunidade. Então a gente se apoia muito nisso, né? Que essa equipe, essa rede que está aí praticamente no Brasil inteiro, consegue fazer as articulações para viabilizar, muitas vezes, economicamente a implantação e fazer a capacitação. A partir desse momento, as pessoas se empoderam daquilo, né? A partir do momento que a pessoa consegue ver que ela, no quintal da casa, ela consegue produzir itens alimentares e, de fato, alimentar a família, né? Isso é uma situação muito importante, que a gente tem bastante exemplo positivo em comunidades indígenas, em comunidades quilombolas, principalmente no Piauí e no Maranhão, de onde começou o desenvolvimento dessa tecnologia. Há quanto tempo que está aí essa tecnologia rodando? Tá, essa experiência do doutorado do meu colega já tem coisa de 20 anos, né? Eu entrei na Embrapa em 2008, desde 2012, 2011, mais ou menos, a gente já tem implantado Sisteminha em comunidades tradicionais, né? Lá no Nordeste. E há vai fazer 5 anos agora que eu estou no Mato Grosso do Sul, e eu comecei a trabalhar aqui com as comunidades indígenas, principalmente Guarani e Kaiowá, né? Aqui na RID, na Reserva Indígena de Dourados, né? Jaguapiru e Bororó, e na Teicuê, em Carapó, outro município aqui perto, e no Panambizinho, que é um distrito aqui de Dourados também, que eles são 3 territórios indígenas distintos, né? E a gente sabe que funciona muito bem. A gente só vem buscando apoio do governo, apoio de recurso financeiro, para a gente poder fazer as unidades demonstrativas, né? E a gente espera que a partir dessas unidades, como eu disse, os multiplicadores populares, as pessoas consigam expandir essa experiência, né? E como eu disse, a gente já tem esse exemplo bem característico de outros lugares. Então a gente já deixa aqui o nosso apelo, né? Os órgãos públicos, porque é sim um sistema que é para o futuro, né? Isso, é uma ferramenta, né? Existem algumas ferramentas que o agricultor pode utilizar para iniciar uma produção, né? Essa é uma ferramenta muito importante que a gente tem relatos de ser positiva, de ser assertiva. Muito obrigada, é um prazer conversar com você. Até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigada, viu? Prazer. Obrigado, Eduarda. Muito bom batendo um papo com o Laurindo ali, mostrando o Sisteminha na prática, aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, né, com o Laurindo e o Luiz Inouye. A gente estava batendo um papo sobre o Sisteminha e, como prometido, né, aqui a gente promete, a gente cumpre. Eduarda correu lá no Sisteminha, lá no meio do campo experimental da Embrapa, para mostrar para você como é que funciona, tá vendo? Ó, estamos aqui no compromisso de levar informação, conhecimento, tecnologia ao seu conhecimento, para que você, de alguma forma, consiga aplicar na sua propriedade rural, possa levar esse conhecimento às propriedades rurais de algum parente, de algum conhecido seu. O campo que inova, o campo que avança, e a Tecnofon segue firme nessa caminhada.